Vamos lá, pessoal. Beleza. Quer entrar com o processo? Já decidiu qual é o meu procedimento que eu vou fazer? Quais são as minhas expectativas de vitória e o risco-benefício que eu vou ter com uma situação como essa? Quais são os meus riscos de grana? Quanto eu vou ter que gastar nessa história toda? Vamos lá. Primeira questão. Como eu já tinha falado mais cedo, não existe chance 100% de você ganhar nenhum caso. Tá? Existe a possibilidade sim de perder e isso faz parte. Se alguém chegar para você e falar de causa ganha ou 100% de chance de vitória, desconfie. Advogado que falar isso é pessoa querendo conquistar você da forma errada, da forma tentando ludibriar você de uma causa que não existe 100%, galera, não existe 100%, tá bom? Basicamente, tudo depende de se o juiz vai entender aquilo que você está pedindo e se ele vai enquadrar tecnicamente dentro do mesmo informação técnica na justiça que você está apresentando. Ok? Beleza. Relembrado isso, vamos lá. Com relação aos danos, a gente vai ter que lembrar que danos materiais vai ser aplicado em casos específicos. Então, se você teve um furto, um roubo, alguma coisa do tipo, então, ou né, se aconteceu o material furtado te deu um prejuízo, que você perdeu vendas ou alguma coisa do tipo, isso é muito específico, não dá para quantificar e vai se aplicar de caso a caso, tá? Mas aí vamos considerar que o seu expectativa de vitória vai ser com o valor do seu bem perdido, tá? E é importante lembrar também que a questão dos lucros cessantes, que a gente chama, que quando você deixa de lucrar alguma coisa, ela é muito mais difícil de explicar. Vocês vão ter que, vai ser necessária uma prova bastante forte que demonstre que você efetivamente tinha uma chance de ganhar aquele valor, tá? E já os danos materiais propriamente ditos relacionados à perda de um objeto é mais tranquilo, é só você apresentar o valor do objeto. Vamos lá, com relação a danos morais. Danos morais, esses valores podem variar de acordo com a situação que você viveu, né? De acordo com os prejuízos que você teve durante aquele evento, durante os problemas que você sofreu. Os valores podem variar também, e só para vocês terem um parâmetro, em São Paulo, existe aí um valor que varia normalmente entre 5 e 12 mil reais em caso de impedimento do uso de produto logo após a sua compra, por exemplo, por um vício, um defeito ou uma negativação. Aliás, aqui em São Paulo normalmente já é padrão. Negativação indevida de nome é quando você teve lá o seu registro como mal pagador sem que você devesse alguma coisa, é 5 pau e acabou. Tá? Meio que virou padrão, porque essa é a média de condenações aqui no estado de São Paulo. Isso vai variar, obviamente, de estado para estado. Tem estados que são um pouquinho mais duros, né? Mas isso não é regra, não existe como eu te estipular uma regra. Esses valores também vão variar de acordo com a gravidade do caso. É, a gente teve diversos erros aí na Campus Party, né? Então, se a gente vai ver assim, pessoas que passaram, que sofreram cada vez mais problemas, quem mais teve problema vai ter situações mais graves que vão embasar pedidos mais altos, né? De valores mais altos. Bom, dito isso, a gente já sabe aí, vamos considerar alguns valores de pedido para a gente poder fazer aqui uma expectativa de custos. Em processos da justiça civil, lembre que eu estava falando para vocês, a justiça comum é a única que você paga custas desde o início. No juizado especial, você só vai pagar as custas em fase de recurso. Na justiça comum, no estado de São Paulo, as custas iniciais são de 1% do valor da soma dos pedidos. Então, se você tiver feito um pedido de 10 mil reais, o valor deveria ser, né, de 100 reais das custas, mas a gente tem uma tarifinha mínima de 132,65, tá? Então, mais isso, ainda tem algumas taxinhas, que são a taxinha para juntada de documentos de representação da procuração, mais a taxinha que você paga para poder realizar os atos de citação, que é você ir fazer, chamar a parte contrária para ela saber que existe um processo para ela poder se defender, e as custas de alguns outros recursos que podem impactar, tá? Então, somando aí um caso
de 10 mil reais o valor do processo, né, em que você estivesse pedindo, soma dos pedidos fossem 10 mil reais, espera-se que gasto com custas processuais atinja algo em torno de uns R$ 1.000. Às vezes um pouquinho menos, se precisar recorrer. Se não precisar recorrer, esse valor vai cair aí para menos da metade. Tá? Vai cair aí para uns R$ 300 mais ou menos geral do que se espera gastar com custas processuais. Importante falar que custas processuais, uma vez que você ganha o processo, a parte contrária vai ser obrigada a te ressarcir esse dinheiro. Então, lembrando que na verdade é um investimento para fazer o seu processo funcionar. Tá? No tutorial que está aí na descrição do vídeo, vocês vão ver que tem lá umas tabelinhas que fazem aí uma descrição de quanto você espera pagar e de como vai aumentar esse valor dessas despesas de acordo com o valor do processo, tá bom? E é isso aí. Além das custas processuais, existe uma importante informação que é de despesas com honorários da parte contrária, pagamento do advogado da parte contrária caso você perca. Esse valor, ele é um limite, existe um parâmetro legal que é de 10 a 20% do valor da soma dos pedidos. Esse valor, então, só vai ser pago, só vai ser objetivado esse pagamento caso você perca. Caso você ganhe, quem vai pagar é a parte contrária, que é obrigada a pagar esse valor. Tá? Em fase de recurso, também tem arbitramento de honorários, só que ele é um pouquinho menor, ele é bem menor, respeitando ainda esse limite de 10 a 20%. Tá? Então, digamos o seguinte, eu perdi o processo em primeira instância, recorri e perdi o processo em recurso, se em primeira instância, né, antes da sentença, eu fui lá e perdi, tomei 10% de honorários advocatícios. E aí entrou o recurso, o juiz pode entender que a fase recursal, pela fase recursal, ele pode aumentar os honorários da parte contrária em, digamos, 5%, então você vai ter que pagar 15% do valor. É importante vocês saberem isso, tá? Vocês terem isso em mente que pode chegar até 20% do valor do seu processo, ou seja, num caso em que você esteja pedindo 10 mil reais, você tem um risco de honorários advocatícios de até 2 mil reais, tá? Não quer dizer que existe uma grande possibilidade de perder num processo como esse, porque a gente tem muitas informações e tal, né? Muitos casos que aconteceram, muitos erros por parte da administração da Campus Party, então as chances de ganhar são maiores, mas ainda assim não são 100%, então sempre lembre-se, o juiz pode encasquetar, achar que a gente não está correto, entender que foi só um mero aborrecimento, que você não tem direito a ser ressarcido pelo seu item furtado, você perdeu o processo, este é o seu risco financeiro numa situação como essa. Beleza? Então, risco-benefício explicado, vale a vocês avaliar. Tá bom, pessoal? Bom, falado isso, vamos partir aqui para as conclusões. Vou fazer mais umas diquinhas antes.